Boa aula, turma. Professor Anderson Medeiros. Essa aula a gente vai falar sobre o cronograma. Bem simples, certo? Só para ajudar a gente a desenvolver essa atividade que eu solicito em alguns trabalhos na minha unidade curricular. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de cronograma, a gente fala de planejamento, certo? A gente fala de planejamento, a gente fala de controle, certo? Então, quando a gente quer definir, ter um certo controle, visualizar melhor uma atividade, a gente estabelece um cronograma para ver até se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Pode ser referente a custo, certo? Pode ser referente a tempo, tranquilo. E a gente estabelece aqui as atividades, né? A gente lista as atividades. Se eu tiver um projeto de 4 anos, eu faço anual. Se eu tiver de 1 ano, eu faço mensal. No caso das nossas atividades curriculares, a gente pode fazer por dia, né? Ou por hora, ou por semana, conforme vocês queiram. Vamos lá, pessoal. Aqui é um demonstrativo do diagrama de Gantt, que é utilizado para a gente fazer o cronograma, que são essas faixas aqui na horizontal, certo? Que demonstram a evolução do meu projeto, a evolução da atividade, certo? A gente pode observar que sempre vão existir, né, as atividades, certo? Como a gente está vendo aqui, quem é o responsável pela atividade, certo? Qual a duração da atividade, tranquilo? Então, também a gente pode ver o que aqui, ó. Em verde, vocês estão vendo aqui em verde, o que acontece aqui? Aqui está quanto eu previ, ó, aquela atividade era prevista para a gente terminar em julho, começar em julho, na primeira semana de julho, como está aqui, aí ia perdurar por mais uma semana. Então, durante essas 2 semanas aqui de julho, nós iríamos fazer essa atividade. Estava planejada, a gente colocou em verde, certo? Assim como essa segunda atividade aqui, certo? Tá o quê? Estava planejada para a gente começar na semana 3 e terminar na semana 4. Aí, por que tem essa parte em vermelho aqui, professor? Dentro da parte que está em verde. Porque a parte que está em verde é o que a gente planejou. A gente primeiro planeja a nossa atividade, lista as atividades todas, certo? Coloca responsável, coloca duração, aí faz o esquema aqui, se vai ser anual, se vai ser semestral, se vai ser diário, faz o nosso esquema aqui, conforme queiramos, né, conforme precisamos, assim, para atender melhor as necessidades. E daí, depois que a gente planejou, vai ficar, no primeiro momento, isso tudo vai ficar verde, certo? Depois disso, que eu fui executando na fase de execução, porque tem a fase de elaboração do planejamento, certo? Do que foi planejado, tranquilo, e depois tem a parte do que foi realizado, certo? Primeiro o planejamento, primeiro a gente planeja e depois a gente realiza, tranquilo? Depois o que a gente realiza, a gente vai colocando aqui, pô, essa primeira atividade aqui, eu realizei em 2 semanas, mas passou mais um pouquinho. Eu comecei a entrar nessa terceira semana. Já essa segunda atividade, eu terminei um pouquinho antes. Então, eu vou verificando como é que está o andamento do meu processo, tá, pessoal? Aqui nós temos algumas situações. Ó. Esse losango aqui, o que significa? Significa que nesse ponto eu vou entregar alguma atividade. Nessa situação, isso representa um marco no projeto, um marco na atividade, certo? Que eu tô fazendo. Então, aqui pode representar a entrega do relatório, a entrega do parte do projeto, certo? Pode representar
isso, a entrega de algo, um marco nessa situação, tranquilo? Pode ser entrega de um documento, beleza? E essa seta aqui, essa flecha aqui para baixo, quer dizer o quê? Quer dizer que há dependência, né? A continuidade. Para eu começar essa tarefa aqui de baixo, eu tenho que finalizar essa daqui de cima, certo? Então, a gente vai ver que tem uma ordem de precedência, certo? Essa daqui eu posso começar? Posso, mas só após eu finalizar essa atividade aqui. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Aqui está um passo a passo, tranquilo, com algumas explicações. Eu vou pular isso aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês leiam. E aqui a gente vai fazer uma atividade de cronograma. E eu vou tentar explicar para vocês e fazer um paralelo de como funciona aqui na atividade com o que como eu peço a vocês utilizarem em algumas das nossas pesquisas, certo? Então, aqui está dizendo que a gente elaborar um diagrama de Gantt, né, um cronograma das atividades relativas aos trabalhos de execução da fundação de uma edificação. A gente vai fazer um prédio. Vamos lá. As atividades previstas para esse trabalho são apresentadas na tabela a seguir. Primeira coluna da tabela são identificados os códigos, na segunda são descritas as atividades, terceira a duração, e na quarta se tem atividade predecessoras. Vamos lá. Então, está aí a nossa tabela, pessoal. Nesse exercício, ele já deu a tabela. Agora, quando a gente vai fazer o nosso cronograma, muitas vezes a gente tem que se reunir, nós temos que nos reunir, certo? A gente reúne a equipe, faz um grupo de WhatsApp e aí define as atividades que vão ser feitas. Qual é a primeira atividade? Bom, a primeira atividade a gente vai escolher quem é a equipe. Já escolheu quem é a equipe? Já. Então, qual é a segunda atividade? Listar as tarefas. Então, onde a gente vê aqui a gente está vendo o nosso exercício, mas onde a gente vê aqui código A, código 1, código pode ser qualquer um, certo? Aí, essa aqui, qual é a atividade que tem aqui? Locação da fundação. No nosso exemplo lá seria, primeira coisa, definir quem cuida de que assunto, certo? Beleza. Qual vai ser a duração? Aqui tem 2 dias. A duração, vamos lá. O Anderson vai cuidar da apresentação, vai durar 1 dia. Fulano vai falar sobre estoque. Maria, ela vai falar sobre as vendas, certo? João vai falar sobre reciclagem. E aí a gente vai definindo as atividades. Cada atividade aqui do nosso projeto, certo? A gente vai definindo, certo? Dependendo do que o professor solicitar lá no Classroom, tranquilo? E vai colocando a duração. Aqui está em dias, mas pode ser em horas, tá, pessoal? Tranquilamente, certo? E aqui, importantíssimo, eu posso passar, vamos supor que aqui tivesse escrito, Anderson vai fazer a apresentação. Eu posso colocar que o Anderson vai fazer a apresentação sem antes montar a equipe? Aqui em cima de locação, fundação seria montar a equipe? Não. Então, qual a atividade predecessora que vem antes do Anderson fazer a parte dele? Vem a atividade A, está aqui o código A, que é o quê? Que é, no nosso caso, verificar os membros da equipe. Tranquilo? Então, sempre que a gente, antes de começar uma atividade, certo? Tiver que finalizar outra, a gente tem que colocar, certo? Que para começar essa atividade eu tenho uma atividade predecessora, certo? Isso aqui é bem tranquilo, só é colocar aqui no final. Então sempre vai ser assim, pessoal. A gente faz a lista do que a gente tem que fazer, distribui aqui nessa tabela e aí parte para o cronograma. Vamos lá, certo? Aí a gente tem o passo a passo novamente, né, que eu vou pular aqui, que depois vocês dão uma lida, tranquilo? E aqui já está a primeira representação
do que a gente fez. A gente pegou cada atividade lá, certo? E colocou aqui de uma maneira que agrade a gente, tranquilo? De uma maneira que nos agrade. Então, a gente colocou as atividades, ó, o código das atividades aqui, a primeira atividade que a gente selecionou que a gente vai fazer aqui, locação da fundação. Qual é a duração? 2 dias, beleza, pode ver que aqui o total nosso está em dias, certo? Aqui a gente pode mudar conforme a nossa necessidade. Aqui está dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Aqui também é conforme a nossa necessidade, tranquilo? Vamos lá. E aqui, ó, atividade A. A gente não falou que ela dura 2 dias? Beleza, dura 2 dias. Então, o que acontece? Está aqui, ó. Começou no dia 1 e se estendeu até o dia 2. Beleza, dura 2 dias. Veja que nesse momento a gente está fazendo o quê? A elaboração, o planejamento. Então, nós colocamos que essa segunda atividade B dura 5 dias, certo? Então, essa atividade tem predecessora? Entendeu? Vamos ver, na atividade B tem predecessora? Vamos voltar lá na nossa lista que a gente fez. Atividade B, ela tem predecessora? Vamos ver aqui, atividade B aqui. Vamos ver, opa, tem atividade A. Então, isso quer dizer que eu só posso começar a atividade B quando finalizar a atividade A. Então, vamos ver se foi isso que a gente fez aqui. Opa, foi isso mesmo que a gente fez, ó. A atividade B está aqui. Opa, desculpa. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Atividade B aqui. E eu só iniciei aqui a atividade B quando eu finalizei a atividade A. Beleza? Então, tá aqui. Aí eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 dias, que é a duração, a exata duração dessa atividade. Beleza? E aí eu vou colocando dessa forma. E, professor, por que aqui no dia 1º, essa atividade aqui, ela tá junto com essa? Porque se a gente for ver a atividade D, ela não tem nenhuma predecessora. Então eu posso começar no dia 1º, eu posso começar junto com outras atividades. Não tem impedimento nenhum. Vamos confirmar lá se a atividade D tem alguma predecessora? A atividade D, ó, não tem, conforme a gente falou, a atividade D, ok? Não tem nenhuma predecessora, nenhuma atividade predecessora. Então, dá para a gente começar ela junto com as outras que tem aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Então, pronto, a gente começa a D, começou essa daqui, a G, junto, porque não tem atividade predecessora. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente tem que fazer. A gente está na parte da elaboração. Então, a gente faz um brainstorming para ver o que a gente vai fazer, se a gente vai escolher o trabalho, vai escolher que assunto, quem vai ficar com que assunto, vamos discutir isso aí, depois monta a equipe, divide os assuntos, cada um vai dizer quanto tempo vai demorar, coloca o nome do responsável lá como está, e aí parte para fazer o cronograma, beleza? Para poder entregar para o professor. Tranquilo. Feito isso, aí a gente vai na parte da execução, a gente vai começar a executar a atividade, realmente. Pô, vamos fazer a alocação da fundação, certo? Nesse caso aqui. Aí, ó, a gente pode ver que nós poderíamos ter colocado aqui em vermelho quanto tempo a gente demoraria para executar, certo? Vou dar um exemplo. Ó, aqui está em preto, certo? Aqui, se eu demorei 3 dias, eu já teria que realocar, certo? Essa outra etapa para começar aqui. E aí iria terminar que dia? Dia 8, certo? Então, dá para a gente também fazer o remanejamento das nossas atividades e ter uma ideia se eu vou extrapolar meu tempo ou não, certo? Isso é uma das funções. Outra função, eu posso verificar aqui que, nesse caso, ó, vamos pegar aqui
mobilização da betoneira, certo? A gente colocou, a princípio, para começar dia 13. Dia 13 não, desculpa. Dia 1º, tranquilo? Agora vamos imaginar numa obra. Betoneira é aquele carro que vai batendo cimento, que custa caro pra caramba, a gente loca ele, paga por diário, certo? E podia ser qualquer outra coisa. Então, aqui, a gente vê claramente um desperdício de recurso aqui. Por quê? Porque ela só vai começar a trabalhar aqui, depois, quando finalizar a armadura, que vai colocar o concreto, certo? Então, ela só começou a trabalhar aqui. Então, nós pagamos 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias sem necessidade. Entendeu? Esse tipo de coisa, até financeira, de situação financeira, de dispêndio de recursos sem necessidade, a gente pode ver por aqui também, certo? E assim, pessoal, infinitas coisas dá para a gente fazer aqui. Tem softwares apropriados para isso, tá? Que a gente coloca um percentual e ele já diz que quando está chegando o fim da nossa atividade, ele já diz, olha, o teu cronograma tá tendendo a atrasar, porque tem poucas atividades feitas e falta pouco tempo para te terminar isso. Entendeu? Então, tem uma série de características em softwares específicos que dá para fazer, mas a princípio, pessoal, é isso aí que eu quero que vocês façam. Colocar atividade, duração, aqui tem que encaixar o nome do responsável aqui pela atividade, certo? E aqui coloque em azul planejado, certo? A princípio eu quero só o planejado, mas se vocês quiserem colocar o executado depois, ou se eu pedir no exercício, coloco o executado depois. Tranquilo, pessoal? Bem simples, dá para fazer em qualquer planilha, dá para fazer até no papel, entendeu? Dá para fazer isso tranquilamente e a gente vai começar a fazer isso nas nossas atividades e eu vou pedir essas entregas, tá? Obrigado, um abraço.